Ok, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Júnior, muita gente aqui, né? Que nós estivemos juntos semestre passado. Camila, isso aí. Deixa eu apagar a luz aqui. Vamos lá, né? Vamos lá. Temos aqui o Adaías, nós já estamos trabalhando juntos, né, Adaías? O Aleph também. Muita gente, né? Continua feio, né, o Aleph? É, eu sei. Não é presente, não é chamada ainda não. Camila, as duas Camila. Tá aqui, Caroline, Danilo, tudo bem com vocês? Uai, é o Danilo Veloso e o Danilo Oliveira. Isso. Débora, a Edvânia. Ô, Edvânia, tudo bem? O Elias, Gabriel Neves, os Gabriéis, né? Estão todos aqui. A Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Guilherme Bueno, Gustavo, Henrique, o Henrique, Ítalo, Vânia, né? O Ítalo, olha o Ítalo. O segundo a entrar aqui hoje, né, Ítalo? Também continua feio. Camila também. Não, a Camila não. Feio você, viu, Feuzo? Tá doido. Camila não. A Jéssica, Sinfrônio, tudo bem, Jéssica? João Pedro 2, João Mateus, Zé Júnior. Pois é, olha o Júnior aqui também, né? Tatiana, Laine, Marco Antônio, tá bom, Marco Antônio, Pablo. Qual disciplina, Pablo, que nós trabalhamos junto ou não trabalhamos? Ah, é. É o outro Pablo, então. É por isso que esse sobrenome eu não estava conhecendo. Eu pensei que fosse o Pablo do semestre passado. Renata, tudo bem? Santiago. Ô, Santiago, como é que tá? A Silvia também. Sidney. Ó, o Valdinho. Tudo bem. O Aleph e o Aleph, né? E os dois Elias. Ok, gente. Bom, nós vamos começar mais um semestre. Faltando a Emirene, né? É a Emirene quem mais que é a representante? Do sétimo período? Aqui é o Elias. Só ela mesmo? Ah, é? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe nessa nova jornada, nesse oitavo período, que tudo dê certo no final, que todos chegam lá com sucesso. Amém, aleluia, se Deus quiser. Com a graça de Deus, né, Elias? Exatamente. Que Deus nos abençoe e nos dê saúde para que possamos vencer mais essa etapa, esse oitavo período. Nossa, tá doido. Só de nós estarmos aqui, né? Só de estarmos aqui é motivo mesmo de muita alegria, de muita satisfação e agradecer acima de tudo a Deus, né? Pela preservar a vida nossa e, acima de tudo, dar a possibilidade de todos nós de estarmos aí cursando isso aqui, né? Aham. O Elias falou para mim, Jéssica. Isso aí, eu já anotei. Vocês dois
devem ser vocês dois, devem ser administrador do grupo lá, né, do 8º período, então, se possível, me adiciona lá, por favor, aí, como administrador, que eu posso mandar mensagem para vocês, se for possível. Se não for, eu falo com o professor Marcelo amanhã, ok? O, Wylf, eu me lembro que em 2019 nós tivemos uma única aula, né? E aí, e aí nós, é, e aí nós pegamos e veio a pandemia, né? Eu me lembro, se eu não me engano, foi no dia 14 ou 15 de março, que nós tivemos essa aula, e no dia 16 nós tivemos, olha só, se eu não tiver ruim da cabeça, quer ver? Descubra aqui agora. Aí nós tivemos a pandemia. Isso aí, nós tivemos uma aula no dia, aliás, nós tivemos uma aula no dia 9, e aí no outro dia da aula nossa, no dia 8. E aí nós começamos e com muitas incertezas, né? Eu me lembro que a Mirene não está aqui, mas ela ficou desnorteada, e ela queria até desistir, né? Problemas na família, morava fora, e aí depois a gente pelejou com ela, a gente trabalhou muito com ela, falou, não desiste, não desiste, porque essa situação é nova para todos nós. E aí ela conseguiu, né? Ela acabou superando essa etapa, e depois eu sei que ela é uma das incentivadoras de todos vocês, não só do pessoal do 7º período, eu sei de pessoas na turma, inclusive matutina, que ela ajudou, e assim vale para vários de vocês, apesar de, acho que depois nós não estivemos juntos, né? Aliás, só em direito eleitoral, se eu não me engano, né? Bom, mas e aí a gente vai vencendo as etapas, né? Então, Aleph, só falta mais 2 semestres para esse ano e o ano que vem para você terminar. Então, você vai vencer. Todos nós aqui que estamos aqui, né? Igual o Elias falou, nós estamos vencendo essas etapas aqui. E somos, todos nós aqui somos pessoas abençoadas, né? Deus nos preservar a saúde e condições de estarmos aqui, não é mesmo? Bem, bem, essa semana, na instituição toda, é uma semana de nivelamento. Nessa semana de nivelamento, nós vamos. A gente faz um link da nossa aula com aquilo da disciplina que nós vamos ver, né? Ah, de um fato nesse sentido, sim, né, Rafaela? Mas a gente vai encontrando rumo, né? A gente vai encontrando rumo. Na verdade, só de você estar aqui, você não está tão perdido assim. Chora não, Aleph. Esse semestre, a Emirene? Só se foi. Eu vi ela no grupo conversando essa semana. Então, o pessoal do 7º período tem que arrumar um representante, hein? Semana passada eu conversei com ela no grupo. Enfim, mas é uma pena. É uma pena. Então, Camila, qualquer coisa a gente elege você aí como representante. O que você acha?
Não, que não. É alguém que é contra o sétimo período? Nós vamos. Pois bem, gente, nós vamos então hoje. Pois é, Wallace, aí, muito bem. Você podia também, Wallace, lutar pela turma de boas, Augusto. Você podia, já que você está sem rumo, então podia ser um dos representantes da turma aí, ué. Ah, larga de ser chorão, só. É, ixa, então, tá bom, Aline, eu entendi. Não, Aleph, vamos conversando por aqui, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amém, aleluia. É. Então, gente, hoje cedo nós começamos a aula presencial na instituição, né? Então, nós já tivemos aula aí com algumas turmas. Alguns de vocês estão ansiosos ainda por aula presencial, tal qual todos nós, professores, também estamos, né? Mas a Eu não pandemia... estou. Ah, Renata, mas a maioria de nós todos estamos, né? Mas o que Mas que acontece? Questão de doença, eu já falei, se eu adoecer, eu vou para dentro da casa de qualquer professor, do coordenador, do dono da faculdade, para cuidar de mim, de verdade. E eu falei para ambos, porque eu não concordo. com a volta, né? Não Mas, mesmo. mas vejam bem, vai ser uma abertura gradual, não dá mais para fechar, né? A gente tem, a faculdade está tomando todos os cuidados, tomou todos os cuidados aí para evitar contágio, essas coisas todas aí. A gente sabe que é difícil, que é muito complicado, mas não dá para ficar fechado mais, né? Tudo está aberto, lógico, com restrições. Inclusive a própria faculdade vai funcionar com restrições. Professor, como que vai ficar quando tiver oitavo, sexto, sétimo período e sétimo e sexto período, todo mundo junto numa sala só? Abriu as paredes da sala de aula, vai ser maiores? Como ficou? Aumentaram algumas salas de aula, várias salas de aula agora, elas foram readequadas, então as salas de aulas estão bem maiores, inaugurou o NPJ, inaugurou salas de metodologias ativas, 4 salas diferentes, computadores, para receber vocês. Logicamente que não dá ainda, enquanto não avançar mais ainda a questão da vacinação, de todo mundo estar 100% presencial dentro das salas de aula. Isso é inevitável, né? E o sistema mudou em toda a faculdade, não somente na nossa instituição, mas mudou em todas as instituições. Então, o ensino não é somente mais presencial, ele é híbrido. O que significa? Significa justamente que nós vamos ter ensino presencial e ensino remoto. E vamos ter ensino por EAD em algumas disciplinas, principalmente as disciplinas para o início dos períodos, né? E aquelas disciplinas que são de núcleo comum na instituição toda. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Os alunos terão aula 2 dias da semana, presencialmente. Na medida que vai avançando os cursos, como vocês aqui que já estão bem avançados, vai ter 3 ou 4 dias de aula presencial e algumas aulas remota, como essa que nós estamos tendo aqui hoje, justamente para atender essas necessidades aí, desse novo modelo de ensino e também para se adequar a essas circunstâncias que ainda nós estamos vivendo, porque a pandemia ainda não acabou, como todos nós estamos vendo aí todos os dias na televisão. Então, essa é a nova estrutura, esse é o novo normal que o pessoal tem muito falado nos nossos dias, né? A questão do estágio,
O estágio é presencial, o estágio, eu não sei qual é o horário de vocês, mas já tem uns dias específicos de estágio. Se eu não me engano, deve começar dentro de 2 semanas. Eu não sei, depende da turma, né? Os estágios são presenciais, não tem jeito, né, Wallace? Todo mundo tem que vir e vai ter aí o professor Kleberge, que está à frente. Se organizam, vai dar tudo certo, Wallace, né? Vai ter, então, as salas tudo climatizadas, estão muita coisa nova para vocês aí dentro dos estágios. Então, os estágios, sim. Os estágios, sim. Tá, Thaís? Eu não sei se são aos sábados, isso depende. Eu sei que tem aula sábado também, tá bom? Mas isso depende de horário, né? Isso depende muito de horário. Eu não posso te falar assim com toda precisão, não. Aí, aham. Deve ser, e a Aline está falando, deve ser do horário de vocês. Ok? Mas nós vamos romper isso daí. Sim, são presenciais, né? O professor Marcelo vai dar todas as informações necessárias para vocês a respeito a respeito dessas situações todas, né? O professor também da disciplina vai estar passando material e vai estar falando tudo para vocês, como é que vai funcionar direitinho. Algumas respostas eu não posso dar para vocês, porque eu não sou responsável, ok? Gente, este semestre, nós vamos trabalhar a disciplina com vocês de ética e legislação profissional, né? É uma disciplina muitíssimo importante, é uma disciplina onde nós vamos tratar e estudar o Código de Ética do advogado, né? Nós iremos estudar as atribuições dos advogados, e este semestre todo. Logicamente que nós não vamos estudar simplesmente o código, nós vamos começar aí a fazer um estudo destacando com vocês o que é ética e o que é o conceito de ética, a aplicação de ética, qual a diferença de ética e moral, e depois, logicamente, se eu não conseguir entender isso, eu vou entender sobre o código especificamente do código de ética, né? Então, nós vamos ver quais os temas que são importantes e que tratam dentro da ética e da moralidade, e vamos ver como isso se dá dentro do Código de Ética, né? Essa semana é uma semana que a faculdade chama de nivelamento, onde nós fazemos uma linkagem, vamos chamar assim, um link, né, do curso nosso, das disciplinas que nós trabalharemos com vocês. Então, hoje, nós estamos tendo aqui uma semana de ajuste. Vocês terão aulas, se eu não me engano, hoje e amanhã, né? E depois nós teremos os cursos do Qualifica. Inclusive, seria muito interessante vocês matricularem nesses cursos, que o professor Marcelo já até disponibilizou. A partir de semana que entra, aí sim nós já estaremos adentrando na nossa matéria propriamente dita, onde nós estaremos apresentando para vocês o plano de curso, tá? As metodologias, um cronograma, falaremos sobre as avaliações, e já começaremos a disponibilizar materiais para vocês, como slides, o próprio código de ética, que estaremos também disponibilizando em PDF para vocês, do advogado, outros arquivos também. Então, as aulas, efetivamente, como vocês estão acostumados a ter, começarão
semana que vem. Começarão na segunda-feira que vem. E hoje o que é que nós iremos fazer? Hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Um bate-papo, nós estamos aqui conversando, nós iremos falar um pouco a respeito da nossa disciplina, para que semana que vem a gente possamos entender um pouco mais a dimensão dessa disciplina, tá? Isso que está sendo gravado. Amanhã a gente pede sempre 24 horas, né? Já ficou definido isso dentro do próprio curso. A gente pede 24 horas. Normalmente, esse professor posta, no máximo, no outro dia. Se o Google Meet salvar no mesmo dia, a aula nossa, a gente já posta o link para vocês no mesmo dia. Se não, a gente posta no outro dia e a gente deixa a aula salva aí para vocês, tá ok? Então, esta aula vai estar salva para todos os alunos aí a partir de semana que vem, tá? Nós colocaremos lá um link de acesso definitivo para vocês em todas as nossas aulas. Todas as nossas aulas terão este mesmo link, do qual vocês terão acesso. Entrando no Moodle, já cai no Avo, né, no Moodle, já entra diretamente nas nossas aulas, né? E aí poderão buscar e assistir o tempo todo essas aulas, ok? Lembrando que me parece que a nossa aula vai ser remota. Eu quero lembrar que a questão da presença é muito importante, ok? A maioria aqui, pelo menos no 7º período, a maioria do 7º período, uma grande parte do pessoal do 8º, nós já trabalhamos juntos, né? Então, eu conheço muitos de vocês aqui, eu sei que não tem problema com questão de faltas, né? Hoje, primeiro dia de aula, nós temos aqui 50 pessoas aqui na nossa aula, que ainda tem muitas pessoas ainda que estão regularizando a matrícula essa semana e vão ter um acesso, né? No AVA, no TOTS, enfim. Então, isso é muito bom, isso é um ponto positivo. Muito bom mesmo. Significa que vocês participam constantemente das aulas, né? Dos professores de uma maneira geral. Então, eu sempre, no primeiro dia de aula, eu gosto de dar muita ênfase nessa questão da presença, né? Aqui no Moodle tem ferramentas e tem mecanismos específicos de medir e de ver a presença de vocês, né? Então, a gente vai fazer chamada a vocês a partir da próxima semana, tá? Já está disponível o nome de todos vocês praticamente que estão aqui, tá? Já estão no TOTSF. Então, a gente tem condição de fazer essa chamada. Hoje eu não vou fazer ainda, né? Só vou passar o nome de vocês todos lá. Não vou lançar no TOTS, vou fazer a chamada já já, tá bom? E é isso, né? Eu faço este apelo já no primeiro dia de aula, para que vocês fiquem sempre espertos, né? Com essas questões de presença, tá bom? E o 7º período, depois eu vou mandar aí o link para o pessoal do 7º período também. Tá ok? Joia. Então, gente, nossa aula, nós não vamos até o final, porque hoje é uma aula introdutória, é um bate-papo, né? Os professores foram orientados a passar os avisos básicos, a conversarem com vocês, a tirarem algumas dúvidas, principalmente no que diz respeito às disciplinas que cada um ministra, tá ok? Então, já de antemão, já vou falar para vocês que nós não vamos ficar aqui até 10 horas da noite.
Mas como? Não tem notificação nenhuma para mim aqui, Camila. Não chegou nada aqui para mim. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Peraí, dá um minutinho. Tem aluno. Está tudo ok, tem aluno sim. Viu, Camila? Não tem ninguém em notificação aqui do pessoal do 7º período. Eu entrei aqui no grupo, passei por... Não, Camila, me ajuda aí, por favor. Eu agradeço demais da conta. Por isso que eu quero colocar você já como representante. E aí, quem precisar de entrar, é só... Aí, o Pedro acabou de entrar, né? Quer dizer, eu recebi a notificação e ele acabou de entrar aqui. O Pedro está aqui? Pedro? Aí, acaba, tá aqui, ó. Então, Camila, se a outra, a outra Juliana também, tá? Alguém for entrando, pode passar e pedir. Qualquer coisa, só me avisando aqui que eu vou liberando. Ok? Então vamos, né, gente? Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina. A nossa disciplina, olha, eu não vou. Talvez eu compartilhe com vocês já já um slide. Mas eu vou disponibilizar tudo a partir de semana que vem. Mas o material. Mas aí a gente vai conversando com vocês. Tá bom? A nossa disciplina, como nós falamos aí com vocês, compartilhar a tela aí, vocês estão vendo alguma coisa? Não, né? Então, peraí. Ok, João. Ok, Aline. Deixa eu configurar aqui que aí vai aparecer já já. Bom, vamos lá. A nossa disciplina chama-se Ética e Legislação Profissional. A legislação profissional da nossa disciplina, ela está no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né? No Estatuto, no Código de Ética da OAB. E lá contém tudo aquilo que é necessário à conduta profissional do advogado e do operador do direito. E tudo aquilo que está relacionado como conduta do advogado é relacionado com aquilo que é a ética. A ética, ela é uma disciplina que nasceu ou que se confunde com o próprio nascimento da filosofia. A ética nasceu lá no quinto século antes de Cristo, entre os gregos, onde os pré-socráticos, aqueles filósofos pré-socráticos já tinham uma preocupação muito grande de qual deveria ser a conduta ética, moral de cada pessoa, de cada cidadão. Vocês já estudaram com outros professores, se eu não me engano, com o professor Emerson, né, em sociologia, filosofia. Para a turma do 7º período, se eu não me engano, foi comigo mesmo, em filosofia do direito, estudaram já, e nós já comentamos, e outros professores também já comentaram,
a grande preocupação que os gregos tinham com a vida diária, cotidiana de cada pessoa, né? Aristóteles já falava que o homem era um animal político, porque ele só satisfazeria se ele vivesse em comunidade, em coletividade, né? E para que vivesse em coletividade de uma maneira harmônica, mais harmônica possível, deveria ser com um padrão ético de conduta, um padrão ético moral de cada conduta, de conduta de cada pessoa, que deveria que deveria que deveria se expressar no todo, dentro da polis. Então, todos os filósofos na Grécia, davam uma ênfase muito grande à questão da ética e da moral. Aristóteles, como eu acabei de dizer aí para vocês, que falou que o homem era um animal político, né? Ele escreveu um livro muito importante sobre ética. Esse livro chama-se Ética a Nicômano. Nicômano era o seu próprio filho. O seu filho era médico. Seu filho era médico, um bom profissional. E, mesmo ele sendo um bom profissional, Aristóteles, ele escreveu este livro com o objetivo de educar o seu próprio filho, né? Escreveu um livro com o objetivo de mostrar qual deveria ser a melhor conduta profissional do seu filho como médico, né? Do seu filho como médico, como é que ele deveria cuidar dos seus pacientes, de que forma deveria tratar esses pacientes, qual deveria ser o trato de pessoa para pessoa, e dele, médico Nicômano, né? Como médico para com seus pacientes, enfim, essas questões todas. Então, nós observamos a grande preocupação que tinha Aristóteles com essa questão da ética e da moralidade, né? Sócrates, né? Sócrates, ele morreu, ele tomou um veneno, né? Um chá de cicuta, e ele foi acusado, de perverter os jovens, de estar ensinando coisas que era antiética à moral da sociedade naquela época. Logicamente, isso houve um debate muito grande, e Sócrates era uma pessoa reconhecidíssima, um filósofo muito importante, todos os governantes consultavam ele, e a vida de Sócrates era uma vida íntegra, do qual ninguém nunca havia reclamado, nunca havia nem ao menos questionado. E, de repente, surge uma série de acusações contra Sócrates, e Sócrates entra num debate profundo com eles, acusando principalmente a moral de Sócrates, né? E os debates foram muito grandes a respeito da conduta ética de Sócrates. E lá no andar da carruagem, os adversários políticos de Sócrates resolveram propor um acordo para ele, ou seja, dele renunciar tudo aquilo que ele tinha falado, daquilo que ele tinha ensinado aos jovens, principalmente, né?
e mudar as atitudes e fazer uma retratação. Logicamente, e o que acontece? Sócrates não admite isso de jeito nenhum. Sócrates falou: olha, tudo aquilo que eu fiz no meu dia a dia sempre foi uma conduta. Eu tenho muitos seguidores porque as pessoas veem em mim uma boa conduta. Agora, todos os meus seguidores, que eram a infinidade dos jovens daquela sociedade, da sociedade ateniense naquela época, que o seguiam, aí ele teria que renunciar todo aquele ensinamento, toda aquela coisa, né? Então Sócrates preferiu morrer a sucumbir a sucumbir a uma proposta antiética e imoral dos adversários políticos dele. Ele falou: eu vou morrer porque eu não vou renunciar à minha conduta ética e moral e nem meus princípios. Boa noite, Wanderlei. Então, eu estou falando isso já para ir demonstrando para vocês a importância que era dada à questão da ética e a moralidade dentro da sociedade ateniense, né? E continuamos ainda hoje, né? Hoje, mais do que nunca, nós vivemos uma. Parece que nós vivemos, e aí nós vamos deixar essa discussão para o semestre. Parece que nós vivemos hoje uma época em que aquilo que é certo, aquilo que é errado, parece que é certo, né? Ah, ah, aquilo que muita gente hoje acha que tudo vale, qualquer meio vale para justificar os fins, né? Nós vivemos hoje numa sociedade que dá uma ênfase de levar vantagem sobre todas as coisas, né? Ou então de levar vantagem, ou então do jeitinho brasileiro, né? E isso aí é muito complicado, isso traz muitos problemas éticos morais, né? Aí, por falar em levar vantagens a qualquer coisa, né? Alguém já ouviu falar da lei do Gerson, que está aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixe-me ver. Cadê o Sidney? Sidney, tudo bem? Tudo bem, Sidney? Cadê você? Você já ouviu a lei do Gerson? Santiago? Pedro? Júnior, você já ouviu, Júnior? Estão aí ainda? Vou ver quem está aqui. Mas vocês estão deixando eu falar sozinho aqui? Deixa eu chamar um aqui. Aí, muito bem. Eu pensei que eu estava falando sozinho. Valdim, cadê você? Vanderlei. Não tenho lembrança. O Santiago estava aqui. Muito bem. Quem é que gosta de futebol aqui? Quem é torcedor do Fluminense? Ixi, doeu meu coração aqui agora. Quem que é? Só você, Gabriel?
Quem? Gabriel Neves, você é torcedor do... Até precisa mesmo, viu, Marco? Amarrar ele. Quem é torcedor do Fluminense? Não tem vez. É você, Gabriel? Sofro com o Fluminense. Mas deixa eu ver. É raridade em qualquer lugar. É raridade em qualquer lugar. Gabriel, você gosta de futebol? E você não sabe quem é o Gerson? Não pode ter sido torcedor, né? Do Fluminense. Não pode. Ah, o Vanderlei também é, Vanderlei. Rafael, muito bem. Mentira, meu vadinho torce. Aham. É lei do Gerson. É o Rafael que falou, né? Então conhece a lei do Gerson, né? Então, gente, nós temos aí vocês já ouviram falar o que é a lei do Gerson? A lei do Gerson é a lei para todo aquele que gosta de levar vantagem em qualquer coisa. Todo aquele que gosta de levar vantagem em qualquer coisa, aplica-se a lei do Gerson. O que aconteceu? Gerson, ele era ele foi ele foi um grande jogador de futebol, eu admito. Jogou no Fluminense, no Flamengo, mas ele é fluminense, né? E ele jogou na seleção de 1970, aquela seleção de ouro, Rivelino, Gilmar, Piazza, Clodoaldo, Pelé, Jairzinho, Tostão, né? Então, eu sei essa seleção lá desde aquela época. E Gerson jogou nessa seleção. A seleção, a Copa de 1970, foi a primeira Copa do Mundo transmitida a cores, para praticamente o mundo todo. Então, a Copa do Mundo, ela foi, ela foi vista, ela foi vista por 80% da população mundial que tinha televisão que tinha televisão. Mesmo depois da Copa, porque existiam poucas televisões ainda, né, a cores, e ele foi vista no mundo todo. E aquela seleção encantou, né? E o Brasil foi tricampeão. Depois que terminou a Copa, é, aí muitos veículos de comunicação resolveram fazer uma série de propagandas ah, com a seleção. E tudo aquilo que aqueles pessoal que estava na seleção falava na mídia, vendia. Tudo, 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 né? Então, surgiu uma série de propagandas e era mostrada no mundo todo as imagens desses jogadores da Copa ali do mundo. E Gerson uma propaganda, é, fez uma propaganda de um cigarro chamado Free, Liberdade. E o slogan dizia que quem quisesse ser um vencedor tal qual aqueles jogadores, deveria. O cigarro seria para aquelas pessoas que gostavam de levar vantagem em qualquer coisa. E levando vantagem em qualquer coisa, seria um vencedor, né? Então, isso daí demonstra o imaginário na nossa sociedade, né? Da questão da ética. Os nossos princípios e os nossos valores,
já passaram a ser negligenciados, e se tornou muito exacerbado, né? Muito exacerbado a partir, mais ainda na Copa de 70, da lei do Gerson, né? Então, isso daí já vem desde a época da colonização, e aí ganha mais força neste período aí. E o que valia, acima de tudo, era você ser uma pessoa vencedora. A ideia que passa a ser transmitida você tem que ser uma pessoa vencedora, uma pessoa de sucesso, e que você lute de todos os meios para levar vantagem em cima do outro, né? De qualquer jeito, de qualquer maneira, tá? Que você tem, inclusive, a liberdade para isso. E isso daí fica muito bem enraizado dentro da cultura brasileira, né? Ganha uma força muito grande. E isso fica inculcado no imaginário da nossa sociedade, que já vem com essa ideia de que, de sempre, desde a época da colonização nossa portuguesa, de sempre vir tirando uma vantagenzinha. O brasileiro, ele gosta de tirar vantagem. Muitas vezes a gente não percebe. Isso é muito ruim. Isso aí, ele influencia de uma maneira muito negativa na prática diária de cada um de nós. Há 2 anos atrás, na época mesmo da pandemia, quando começou a pandemia, eu fui ah, em Porto Seguro, ali naquela região de Cabralha, né? E ali eu vi onde é que foi realizada a primeira missa, né? E lá tem a primeira carta, cópia, né? Transcrição, lógico. E lá tem a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Não é Pedro, não, é Pero Vaz de Caminha, né? E ele escreve a carta ao rei Dom João, né? E falando, olha, quem é essas pessoas? O que aconteceu? Quem eram essas pessoas, né? E lá ele pega e fala, olha, essas pessoas aqui são como bestas, que eram os índios, são como bestas, são pessoas que são como animais, vivem pelados, comem com as mãos, comem com as mãos, é, a, a, então, tudo de maneira pejorativa se falou dos índios brasileiros, né? Aí ele vai, no final, ele pega e tem uma coisa muito interessante em relação à ética, né? Como se já não bastasse ele ter falado tudo isso, ele chega e escreve, olha, mas como é que a gente dominou esses canibais, né? Como se domina esses índios? Ora, a gente chegamos lá para não matar todo mundo, eles ficaram encantados com as nossas bungigangas, né? Com as nossas miçangas, e aí nós trocamos essas miçangas com eles, e aí nós dominamos eles. E não somente isso, nós observamos que eles tinham muitas pedras preciosas, né? Muito ouro, e aí nós trocamos essas bugigangas por ouro, para eles não tinham valor nenhum. Então nós estamos mandando o ouro para o rei, né? Tudo era do rei. E vejam só como é que foi para dominar, para colonizar um povo, eles tiveram que enganar, né?
eles tiveram que ganhar. Isso passa a ser no nosso imaginário. E de lá para cá, a gente vem criando essa cultura de desrespeito, de menosprezar o próximo, o outro, de tirar vantagem em cima de qualquer coisa, né? E não foi só isso, ainda tem a outra, né? Vocês já ouviram falar também do jeitinho brasileiro? Vocês já ouviram falar do jeitinho brasileiro, né? Vocês já ouviram que o brasileiro ele gosta, ele dá jeito para tudo quanto é coisa, né? É um povo alegre, é um povo extrovertido, né? Mas é um povo também que, num certo sentido, essa questão do jeitinho brasileiro tem um aspecto positivo, naquele sentido dos homens, dos brasileiros, superarem várias adversidades, dificuldades, problemas, né? Vão se reinventando, vão ajudando uns aos outros. Este momento de pandemia a maneira como o brasileiro, né, veio se adequando a essas realidades foi um ponto positivo. Mas, no jeitinho brasileiro também, tem jeito dele pegar, né? Sim, e aí ele vai improvisando, né, Wallace? E esse é o aspecto positivo. Mas no jeitinho brasileiro, ele vai ele vai encontrando todos os meios para ter a vantagem a qualquer preço. Então, por exemplo, o brasileiro ele dá um jeitinho de furar fila, de não pagar imposto, né? Ele dá um jeitinho de mentir na hora de vender os seus produtos, né? E assim por diante. Ele vai dando o seu jeitinho para levar vantagem em qualquer coisa. E isso traz consequências muito grandes, principalmente quando nós olhamos no que acontece na nossa estrutura. Sim, jeitinho brasileiro, esse jeitinho brasileiro, né? Ele sim, João Pedro. Roberto da Mata, né? Roberto da Mata literalmente fala isso para a gente. Literalmente nos diz isso aí para a gente, né? Que começou lá com os portugueses, apesar da gente não saber direitinho. É um livro muito interessante, viu, gente? O que faz, vale a pena vocês lerem. Não, justamente, Henrique, tá certinho, é isso mesmo. Neste livro, tem um livro que chama assim, O que faz Brasil, com letra minúscula, vírgula, Brasil, com letra maiúscula. O que faz Brasil, letra minúscula, Brasil. É um livro de Roberto da Mata, é um antropólogo brasileiro extremamente conhecido no mundo. E este livro foi uma tese de doutorado dele, que ele fez na universidade, nos Estados Unidos. Esqueci qual, não me lembro, não me recordo qual. É um livro muito bom de ser lido, tá? Simples, tranquilo, né? Para a gente conhecer a nossa própria identidade. E eles retratam essa questão da ética e moral. E aí eu estou falando isso, porque a nossa sociedade hoje vive uma crise ética moral terrível, né? Olha, nós estamos vivendo um período, né, de abertura política. Este período ainda não se terminou, segundo alguns doutrinadores, quer dizer, já tem 30 anos, né, de 85 para cá, mas neste período, vejam bem, quantos presidentes nós já tivemos impeachmentados. Nós tivemos aí a Dilma e nós tivemos o Collor. Já parou para pensar? Quantos nós já tivemos preso? Nós já tivemos aí o Lula e nós tivemos, quem mais? O Temer, né? Aliás, o Temer, na verdade, era ex-presidente, mas
já perceberam como é que isso influencia? Olha o que foi essa Operação Lava Jato, né? Essa Operação Lava Jato, onde se provou que muita gente que estava envolvida com o PT, eles usaram os cofres públicos, dilapidaram o Brasil, foram presos, né? E aí, muitos estão soltos, a maioria foi solta ou estão saindo, justamente por erro processual, vamos chamar assim por enquanto, né? Não a questão do crime que eles cometeram. Então, é uma coisa complicada que a gente vive na nossa sociedade. Então, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos aqui, né, vivendo, isso reflete muito na nossa sociedade. Então, por isso que nós temos que trabalhar essa questão da ética e essa questão da moralidade. O Henrique está falando aqui, é muito interessante, viu, Henrique? É isso mesmo, né? O índio não tinha interesse no ouro, não sabia para que servia o ouro, né? E aí descobriu-se o Brasil e depois o ciclo do ouro realmente vem acontecendo no Brasil a partir de 1693, certo? Mais ou menos aí, quando nós vamos ter o ciclo do ouro, da descoberta das Minas Gerais, no estado de Goiás, que era junto também, né? Interessante, boa, ok? Então, a ética é importante, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser ensinada, ela precisa... nós não podemos esquecer dos nossos princípios éticos e morais, porque são os nossos princípios éticos, morais, que dá norte à nossa conduta, que dá norte ao nosso dia a dia. Se nós nos esquecermos disso, se nós nos esquecermos disso, nós estamos perdidos, né? Então, é muito ruim isso daí. Ética, né? É uma palavra que vem do grego ethos, tá? Do grego, que significa, o que significa ethos? Significa caráter, comportamento. Então, ética é a parte da filosofia, né? É a parte da filosofia que estuda o comportamento do homem, da pessoa, né? Dentro da sociedade. Então, como eu já disse mais cedo, os gregos, eles tinham muita preocupação a respeito do tema ética, da maneira com que você deveria ser para alcançar a felicidade. Tá? Então, a ética era vista pelos gregos como um meio para alcançar a felicidade. Olha só como os gregos pensavam isso, né? Passou a ser visto como algo importante para fazer uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade mais harmônica. Logo após a queda do Império Grego, nós tivemos aí o Império Romano. E um dos grandes legados que os gregos pegaram, que os romanos pegaram dos gregos, foi justamente o estudo da ética, né? Foi o estudo da ética. E dentro do Império Romano, no decorrer dos séculos, foi dado muita ênfase àquilo que os gregos imaginavam ou pensavam sobre ética, né? No século I da nossa era, a era cristã, né, nós vamos ter o advento do próprio cristianismo, tá? E o cristianismo e a ética, ela passou a ser relacionada
ou interpretada como uma conduta religiosa, onde a ética passa a estar relacionada com as leis e os mandamentos que estavam escritos e documentados nas Sagradas Escrituras, né? O pensamento ético, a ética, como nós já falamos, estuda o comportamento humano, tá? Na verdade, a ética, na concepção grega, pensava-se a estudar e analisar, a julgar os próprios comportamentos humanos, quando, na verdade, ele dizia, olha, o que o fulano está fazendo é certo, o que ciclano está fazendo é errado. Então, quando eles analisavam essas formas de conduta, dizendo o que era certo, o que era errado, o que era justo, o que era injusto, o que poderia fazer e o que não poderia fazer, tudo isso era assunto sobre o comportamento ético, né? Então, eu dizendo dessa maneira para vocês, a ética está muito relacionado com o comportamento, as escolhas que os homens fazem, né? Logicamente, se nós temos um bom comportamento, ou se nós buscamos determinadas opções corretas, né, certas, essas opções corretas e certas, que estão muito de acordo com aquilo que se pensa dentro da sociedade, nos levam ao caminho, a bons caminhos, como o caminho da virtude, como o caminho da verdade, como as relações justas e assim por diante. Tá bom? Bem, um outro ponto que a gente gostaria de destacar aqui para vocês assim, estou no 8º período, igual o Aleph falou aí, estou perdido igual cego no tiroteio. Mas mais ainda do que isso, vem o professor no 8º período, no primeiro dia de aula. Essa é outra realidade, já eu comento sobre isso, Valdir. Já eu comento sobre isso. E é muito interessante você ter falado isso. Então, muita gente... aí o professor Marcelo colocou isso no 8º período para a gente ficar discutindo essa questão de ética. Bom, gente, a questão da ética não é um assunto só da filosofia. Não, é um assunto que está relacionado a outras ciências e está relacionado a outros profissionais também que se debruçam sobre o assunto da ética, como, por exemplo, sociólogos, antropólogos, psicólogos, biólogos, médicos, jornalistas, que mais? Economistas e várias outras categorias, né? Várias outras categorias. E muito mais do que isso, além de ser assunto debatido e estudado por outros profissionais e por outras ciências, ainda nós temos uma série de códigos, né? De códigos de ética dentro de cada área profissional, ou dentro das maiores áreas profissionais, nós temos aí um código de ética destacado. E este código de ética, ele delimita as ações de cada pessoa dentro da profissão do sujeito, dentro da profissão. Então, nesse sentido aqui, que nós estaremos discutindo com vocês a importância da ética na ética da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Nós vamos estar aqui discutindo com vocês um código de ética, né? Um código de ética aqui com vocês, tá? Por que esse código de ética? Porque o código de ética, gente, é um documento que ele expõe princípios que as pessoas deverão fazer, né?
aplicar no seu dia a dia, nas suas relações diárias, seja ela da sua própria profissão, ou seja ela de uma empresa, né? O objetivo básico de um código de ética, ele atender as necessidades que representa cada categoria profissional ou empresarial de cada área específica, né? Então, nesses códigos de ética, estão ali ressaltados e enfatizados os principais valores que devem ser praticados ali pelos profissionais, pelas instituições, né? Então, se eu trazer isso ali dentro da filosofia, um código de ética é um código deontológico, é um código de valores, né? É um código que estuda os deveres e as obrigações a partir de uma visão moral e ética. Aliás, estou falando até moral e ética, é uma outra diferençazinha que nós vamos ter que tratar com vocês para a gente começar o estudo de ética e moral. Muita gente pensa que ética e moral é a mesma coisa, são coisas distintas, nós vamos falar depois. É outra coisa que nós estaremos estudando com o curso aqui de vocês, né? Bem, a legislação nossa, a nossa Constituição, né? A nossa Constituição, aliás, desculpa, um código de ética, seja ele profissional ou seja de uma instituição, de uma empresa, ele é sempre baseado em outros códigos, em outros códigos de leis, né? Em outros conjuntos de leis. Por exemplo, nós vamos estudar aqui o Código de Ética, mas muito do que nós estaremos estudando do Código de Ética da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, está expresso na própria Declaração dos Direitos Humanos. Muita coisa que nós vamos estudar com vocês está expresso, né, nas leis trabalhistas. Muito do que nós vamos estar estudando com vocês está expresso, né, está expresso na própria Constituição Federal. Então, vocês vão ver que há uma linkagem, né, usando a expressão do professor Marcelo, uma linkagem muito grande, uma série de disciplinas dentro da área nossa do direito, né? Ali também, nós não vamos ver somente os valores de cada profissão ou de cada instituição, né? Nós vamos ver uma série de outras coisas, como, por exemplo, os direitos e deveres, além dos próprios direitos e deveres especificados em cada código ali, de cada código profissional, para o exercício profissional de cada profissão, né? Nós também estudaremos ali possíveis punições, caso houver, de casos de desobediência aos códigos civis, né? Aos códigos civis. Então, por exemplo, se houver uma desobediência no trato, nas relações das pessoas, do profissional, ali também está expresso, nesses diversos códigos, e ali tem também as diversas punições. Dos códigos mais famosos que nós temos no Brasil, dos inúmeros códigos que nós temos, códigos da psicologia, códigos da enfermagem, códigos da contabilidade, os mais conhecidos, né, são justamente o da OAB e o Código de Medicina, tá? Esses códigos aí, eles são muito conhecidos, eles servem de referências para outras atividades, para a criação de outros códigos
de várias outras atividades profissionais, né? De vários outros. Outra coisa também, nós vamos conversar com vocês, né? E que tem muita coisa a ver, são os códigos de éticas profissionais, né? As empresas, de uma maneira geral, ela tem sua missão, ela tem a sua visão, tem os seus princípios, né, empresariais, como deve ser a conduta do funcionário, como ele deve se proceder dentro da empresa e assim por diante. É muito importante também a gente dar uma pincelada por aí para a gente entender o Código de Ética aqui no Brasil, o Código de Ética da OAB. Então, a gente vai comentar isso mais especificamente, mas eu gostaria de ressaltar aqui alguns objetivos de um Código de Ética, do qual, e aí é independente ao Código de Ética da OAB, mas independente da medicina, mas no Código de Ética, de uma maneira geral, no Código de Ética, de uma maneira geral, nós vamos estudar algumas coisas ali que são muito importantes. Por exemplo, os códigos de éticas, né, eles estabelecem determinados princípios para as instituições, para os profissionais que deverão seguir diante da sociedade. Então, qual deve ser a conduta ética, moral de cada sociedade? Qualquer código de ética trata dessa realidade. Segundo, um objetivo de um código de ética é documentar os direitos e deveres de cada profissional, seja do operador de direito, seja do magistrado, seja do advogado, né? Seja do médico, seja do psicólogo e assim por diante, tá? Então, no código de ética está ali delimitado esses direitos e deveres do profissional. Aliás, já de antemão, gostaria, depois a gente vai discutir isso com vocês, o artigo 6º e 7º, né, principalmente do Código de Ética, cai muito a respeito nas provas do exame da ordem, né? Artigo 6º e 7º. Nós vamos falar isso com vocês nas próximas aulas. Por quê? Né? Porque esses artigos, eles dizem respeito, né, aos direitos e deveres da atividade profissional. Também, um código de ética, ele impõe os limites, né, de atuação profissional em relação aos colegas, em relação aos clientes, em relação aos pacientes, né, e assim por diante. Então, nós não podemos achar que nós somos o rei da cocada preta, né? E nós somos uma pessoa de excelência, né? Nós somos uma pessoa de excelência em vários sentidos, né? Na medida em que praticamos atos bons e morais. Isso é a minha forma de pensar. Agora, por exemplo, não existe um advogado melhor do que o outro. Não existe um juiz ou alguém do Ministério Público que está acima um do outro, tá? Isso o Código de Ética traz muito bem especificado isso daí, ok? Todos são iguais, tá? Na sua atividade profissional, com as suas competências e cada um fazendo aquilo que tem que fazer, ok? E aí a gente vai explicar isso e vai trabalhar com vocês como é que funciona isso, tá bom? Gente, num código de ética é uma coisa que diz respeito ao sigilo profissional, né? É muito interessante a relação de sigilo
entre o advogado e o cliente, né? Um advogado, ele não pode sair aí compartilhando determinadas coisas a respeito do seu cliente, botar a boca no trombone, né? Afinal de contas, ele vai estar defendendo o seu cliente, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, e os códigos de éticas trabalham com isso. E o código de ética, a respeito do sigilo profissional, em muitas das profissões, é essencial na atividade profissional. É essencial. No direito, então, nem se fala. Na medicina também, né? Um médico não pode sair falando aí que fulano tem doença aqui e acolá, esparramando, né? Porque isso dá uma série de consequências, né? Outra coisa, no Código de Ética, e mais ainda aqui no Código de Ética da OAB, é imprescindível que o profissional do direito ele possa defender e respeitar os direitos humanos, né? Os direitos humanos têm que ser respeitados acima de tudo, né? Gente, vocês estudaram aí direitos humanos, eu não sei com qual professor, mas os direitos humanos é uma conquista da sociedade. Isso daí não foi num piscar de olhos que surgiu os direitos humanos ali em 1948, né? Surgiu a Declaração dos Direitos Humanos. Não foi vamos dizer assim, um brasileiro que presidia a ONU, chamado Oswaldo Aranha, que simplesmente foi lá e falou: eu, agora, como presidente, quero uma comissão para criar aqui esses direitos humanos, né? A gente sabe que teve um conjunto de pessoas que trabalhou os direitos humanos e que escreveu os direitos humanos, né? Mas a gente sabe que a conquista desses direitos humanos, ela foi muito dolorida, ou melhor dizendo, ela foi e é muito dolorida, é muito difícil, né? É muito difícil essa questão dos direitos humanos. Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas sofreram? Quantas já foram para a guilhotina? Quantas já foram colocadas nas prisões e esquecidas e mortas e morreram? Quantas? Então, o advogado, ele tem que lutar e ele tem que preservar alguns princípios, como a liberdade, por exemplo, né? Os códigos de ética trabalham muito essas questões, tá bom? Também, só para especificar, no Código de Ética fala da remuneração e dos direitos trabalhistas dos operadores do direito. Qual que deve ser a remuneração do advogado? Quanto que ele pode cobrar, né? Um advogado não pode cobrar qualquer preço. Ele tem que cobrar um preço justo, né? Então, não, o advogado, não, eu te defendo. Quanto é? Não, é 60-40, 50-50. É assim, se quiser, se não quiser, procura outro. Olha, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Até mesmo as questões da publicidade tratado dentro dos códigos de ética, né? Como se fazer publicidade, o advogado tem que tomar um cuidado muito grande, né? Com questão de anúncio, com questão de propaganda da atividade profissional, né? De vez em quando aí a gente ouve falar assim que um fulano de tal, um advogado de tal, vai resolver o seu problema. Vai resolver o seu problema de pensão. Vai resolver o problema previdenciário que você tem. A sua aposentadoria. Ele não vai resolver, não é por aí, né? Então, ele vai prometendo mundos e o fundos. Tem que tomar muito cuidado nisso, né? O Vandim, ele escreveu aqui
Eu penso que, na verdade, aqui no Brasil, ser ético é ser mané, né? Eu não vou... Bom, eu não penso assim, né, Valdir? Mas eu compartilho assim, eu entendo você quando você diz isso, porque existe muita gente que acha desse jeito, né? Que acha, que pensa assim, né? Ok, Rafael, joia. É, tem muita... O Valdir está falando assim, que ser ético é ser mané. Às vezes a gente chega nessa conclusão, né? Infelizmente, a gente sofre tanto, apanha tanto, que aí a gente vê algumas pessoas passando por cima da gente. Esse é um problema sério, né, Vandir? E aí, muitas vezes, isso dói na gente, porque algumas pessoas que são antiéticas, imoral, que não respeitam os outros, as pessoas, às vezes, e muitas das vezes, têm uma determinada ascensão, seja lá profissional, é, vamos colocar assim, de sucesso, né? Consegue. Tem um livro muito interessante, Andy, só para corroborar com aquilo que você está pensando, que diz o seguinte, é uma tese de doutorado chamada assim, A Cabeça do Eleitor Brasileiro. E, inclusive, é época de campanha política, né? Nós vamos ter eleição para presidente da República. Alberto Pereira, ele era um jornalista, ele é um jornalista, né, professor, e fazendo a sua tese de doutorado na USP, ele escreveu O que pensa a cabeça do brasileiro. E aí, ele, ele faz uma série de entrevistas como jornalista sobre diversos temas, sobre diversos assuntos, né? E um desses assuntos aí, ele pergunta assim, ó, você é contra o Caixa 2? Você é contra ou a favor do Caixa 2? Há corrupção ou não no Brasil? Né? Você só nega a questão da sonegação de impostos? Ele vai fazendo essas perguntas, né? É quase que óbvio, né? Que a maioria dos brasileiros que vão responder essas questões são contra essas coisas, né? Então, acham que sonegar imposto é errado, acham Caixa 2 é errado, a rachadinha é errado. Então, todos eles, os índices eram geralmente assim, 75% eram contra rachadinha, 80% contra a sonegação de impostos, e assim por diante, né? Mas aí depois ele depois, e, ele inverte a pergunta e fala assim, e se você tiver a oportunidade de sonegar, você faria? E se você tiver a oportunidade de subornar um policial para livrar da multa, você faria? Teria a certeza, entre aspas, que daria tudo certo? E aí você faria? Então, pasmem, né? Pasmem. Quando se inverte essas perguntas, Valdir, muitos de nós faríamos aquilo que a gente acha que não deveríamos fazer. Então, vai mais ou menos nessa linha de coisa que você está falando aí, né? E essa assim, é uma situação muito complicada, né? Então, gente, a ética, ela se faz necessária
no exercício da advocacia, tá? Bem como o quê? Bem como a dignidade, bem como a honestidade, a boa-fé. Tudo isso são requisitos essenciais para todos aqueles que querem a aplicação da própria justiça dentro da sociedade, né? Tem muita gente que acha, né, que o dinheiro é muito mais importante. Fazer um bom trabalho, né? Fazer um bom trabalho para ter o dinheiro é muito mais importante, porque os fins justificam o meio, né? É, os fins justificam o meio em que a vantagem é um instrumento, que é a lei da vantagem, né, que o Rafael falou, nós falamos aqui há pouco instante, que a lei da vantagem é um instrumento recorrente, né? É um instrumento que eu posso recorrer, tá? E que isso não tem importância para a prática cotidiana do advogado, né? É, que essa questão ética, ela tem que ser relativizado pelo advogado, né? No código de ética da OAB, no código de ética e chamado Código de Ética e Disciplina da OAB, né? No primeiro artigo, já no primeiro, segundo e terceiro artigo, fala algumas coisas muito interessantes a respeito da ética. Fala o seguinte, olha, no artigo 1º, no exercício... Deixa eu ler aqui, peraí. No exercício da advocacia, exige conduta compatível com os preceitos, né, do presente Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e dos princípios da moral individual, social e profissional. Ok? No artigo 2, fala o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça. Está colocado, inclusive, lá no artigo 133, né, se eu não me engano, 133 da Constituição. Aí fala, é indispensável à administração da justiça. Ele é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça, da paz social, subordinando a atividade do Ministério Público à elevada função pública que exerce, né? E aí, continuando, no artigo 2, são deveres do advogado preservar a sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade. 2, parágrafo 2º. Atuar com destemor, independência, né, honestidade, decoro, lealdade, dignidade e boa-fé. Tá? E vocês querem saber o que não se deve fazer? Depois a gente comenta isso, né? Não, ainda tem mais outros artigos, né? Daquilo que são dever do advogado. Depois a gente vai fazendo mais outro comentário. Mas, no parágrafo 6º, 7º, está aqui escrito: o advogado deve abster-se de utilizar da influência indevida em seu benefício ou do cliente. Vejam só, hein? O advogado... isso agora no artigo 3º. O advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos, né?
Engraçado isso, né? Acho que a gente tinha... os códigos de ética são estudados no final do curso. Parece que tinha que ser já ensinado já a partir do segundo, terceiro período, né? Isso é opinião minha, tá? Algumas coisas. Não no princípio legislativo, mas é isso que eu estou falando, nós estamos falando da ética, né? Então, vejam o que eu disse aqui na leitura de alguns desses artigos, né? É função do advogado perseguir a aplicação da justiça para os casos em que representa seus clientes, né? Bom, infelizmente, né? Infelizmente, muitos desses princípios descritos que eu acabei de fazer essa leitura para vocês, né? Eles são ignorados por muitos advogados que veem na profissão uma fonte de garantir simplesmente os honorários profissionais, os honorários advocatícios. Sem preocupar com as questões éticas, morais e até mesmo sem se preocupar em muitos com os verdadeiros anseios, né? Os verdadeiros anseios aí dos clientes do qual estão defendendo, né? Bem, a ética, então, gente, é muito importante na nossa sociedade, para o advogado. Não deve ser vista simplesmente como uma prerrogativa do advogado, né? Simplesmente como uma prerrogativa do advogado, tá? Mas é um conceito que tem que permear aquilo que nós estamos falando aqui na nossa sociedade. E isso independentemente de classe profissional, social, de sexo ou credo, né? O primeiro conceito de ética, tá? O primeiro conceito de ética é que ética é um conjunto de regras de conduta, né? E aí aquilo que nós falamos, utilizando Aristóteles, né? Quando ele fala que o homem é um animal político, né? O homem, o que ele queria dizer com isso? Que o homem é um ser social. Ele é social e sociável, né? Sociável no sentido de que ele tem a preocupação de levar em consideração aquilo que deve ser feito ou não, dentro do ponto de vista ético-moral, né? Dentro deste ponto de vista ético e moral. Tá ok? Só para a gente finalizar, já que hoje nós estamos fazendo um link da nossa disciplina, né? A profissão do advogado tem muitas particularidades, né? Por exemplo, o advogado, o profissional do direito, né, ele trabalha com a vida, né? Ele trabalha com essa questão da vida. Ele trabalha com a questão do patrimônio de terceiros, né? E então a sociedade, que são coisas importantes para as pessoas, que são coisas importantes dentro da sociedade. E são coisas, né, que faz com que a advocacia ela fique em mais evidência do que vários outros profissionais, né? No entanto,
por estar mais em evidências e por, muitas vezes, o profissional do direito não está preocupado necessariamente com as suas atitudes éticos, morais, condizentes com aquilo que se expressa do bom, que se espera do bom profissional, né? O advogado, muitas vezes, ele tem sido visto de forma pejorativa, como, por exemplo, por meio de piadas, né, no dia a dia, de piada de advogado, que vai se multiplicando no dia a dia, né? O próprio nome, muitas vezes, para muitas pessoas, de advogado, é sinônimo daquele que é ladrão, que cobra caro, que tira dinheiro. O que foi feito no dia? Não, o advogado tomou tudo, né? De maneira errônea, mas de pejorativo, né? Ah, Isso se deve, por quê, gente? Isso se deve muito por causa, se deve muito por causa dos erros cometidos por vários profissionais do direito, que não têm a mínima preocupação, né, com a justiça e que está muito mais preocupado em garantir os seus próprios honorários do que ficar se preocupando aí com terceiros, inclusive com a própria nobreza da profissão, né? A profissão é muito nobre, né? É uma coisa fantástica. Mas as pessoas ficam muito preocupadas aí com essa questão de honorários. Não estou falando que isso não é importante, isso é muitíssimo importante, né? Mas eu estou falando da conduta reprovável de alguns profissionais. Por quê? Porque não observam aquilo que está delimitado dentro dos códigos de ética, né? Quantos de nós nunca ouviu falar aqui? Quantos de nós não já ouviu falar aqui do advogado que perdeu um cliente por um colega, né? Que cobrou para um colega de trabalho que cobrou um valor muito abaixo do valor que deveria ter sido cobrado, só para tomar o cliente do outro, né? Só cobrou muito abaixo da tabela, só para tomar esse cliente aí, né? Conseguir a conta. Estava até conversando com o professor César, sexta-feira. César, eu acho que ele já deu aula aí para vocês, né? Ele perdeu alguns clientes aí por um concorrente, também advogado, no seu escritório de advocacia, o cara cobrou uma tarifinha lá embaixo, simplesmente para tomar os clientes. E aí o serviço foi lá embaixo, né? E aí muitos clientes retornando e voltando para a carteira do professor César, né? Então, isso acontece demais, demais, demais. E advogado que perdeu o prazo? E acaba prejudicando aí o cliente do qual defende, né? Trazendo uma série de prejuízos para ele, tá bom? Isso acontece demais, demais. Né? Eu mesmo respondo um problema por causa de um advogado que eu contratei e achei que estava tudo bem e ele perdeu o prazo. E eu respondo por esse problema até hoje. E as consequências são enormes, né? Bem, gente, é sobre isso que nós vamos falar com vocês. É sobre essa discussão que nós vamos trabalhar com vocês durante o semestre todinho, tá? Então, nós vamos discutir, logicamente, a legislação relativo aí aos direitos e deveres, às condutas dos profissionais de direito, lógico, né? Mas nós não podemos esquecer que que essa legislação é baseada em cima da ética e a moral vivida por nós, na nossa sociedade,
né? E é essa discussão que iremos fazer com vocês durante este semestre. Beleza, gente? Amém? Jéssica? Muito bem. Só a Jéssica? Muito bem. Peraí. É ok, tá bom. Deixa eu fazer a chamadinha aqui, que aí vai ficar registrado, né? Aí nós vamos lá. Adaías, vai colocando aí, ok, presente, o que vocês quiserem. Aleph, Alex Oliveira, Aline, Bruna Costa, Bruno Castro, Camila, tá aí, Camila Cristina, Camila Soares, Caroline, Daniel, Danilo, Débora, Edivânia, Elias Júnior, Elisânia, Gabriel, Gabriel, você podia colocar aí, além do G aí, a gente olha a carinha sua, né? Eu gosto de olhar a cara de sofredor, tadinho. Ganhou uma ontem, mas continua sendo sofredor, né, Gabriel? Jéssica Souza, representante nossa, né? Gabriel, junto com Elias, Gustavo, Henrique Soares, Ítalo, Jaqueline, Jéssica Lohane, José Augusto, Juliana Pires, Juliana Lohane, isso, Júnior, Luane, Nayara, Marco Antônio, Pablo, esse nome seu, segundo nome seu, qual a origem dele, Pablo? Rafaela, Suelen, Thaís, Valdim, Wallace, Suelen. Anotei aqui, Suelen. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Espero que a gente trabalhe, dê tudo certo aí, como o Elias falou, né? Que a gente possa ter um semestre muito bem rico e abençoado, né, por Deus, e com muita saúde, né? É o desejo nosso aqui, tá bom? Italiano, né, o Pablo? Uhum, tá ótimo. Tá bom? Amanhã eu vou postar a aula, esse bate-papo que nós tivemos aqui para vocês, tá bom? Quem não teve oportunidade, Jéssica, Elias, Camila e outros, podem avisar a turma de vocês para entrarem lá e assistirem as nossas aulas, tá ok? Agradeço muito a todos vocês e espero a todos semana que vem, tá bom? Professor, você pulou meu nome aí. Silvia está presente, tá? Que eu não... Mas eu vi seu nome aqui, tá, Silvia? Sim, Vanderlei, pode falar. Professor. Sim. É a Suelen? Juliana Silva, o senhor não falou meu nome. Mas eu vi você escrevendo, é porque tem duas Juliana. Eu vi, sim. Então tá bom. Tá bom? A Bruna Costa também eu coloquei. Vanderlei, pode falar. É a presença? Tá. Eu coloquei, tá? Então tá bom, gente. Vou interromper aqui a gravação. Agradeço a todos vocês. E a gente espera vocês semana que vem, tá bom? Ok? Aqui. Edmilson. Eu tenho que acostumar novamente, né? É que você coloca Júnior, né? É Edmilson. Eu sei disso. Mas eu tenho que só acostumar. Tá bom? Boa noite para todos, gente. Até mais.